Eu me interessei pela África como um objeto de observação a partir de Salvador. Salvador realmente, para você enquanto turista, você não percebe nem sente nem as coisas nem as pessoas. E foi em Salvador que eu descobri um universo completamente diferente do que se pensava ser o Brasil. E a partir daí, claro, vivendo na periferia de Salvador, é onde você experimenta os maiores sentimentos, né, tanto humanos também quanto intelectuais, porque é difícil você pensar a subjetividade das pessoas que vivem coisas tão distintas daquilo que a gente já viu na vida. E aí foi que eu me interessei pela história africana, porque na própria Salvador havia um debate muito grande na época, a partir do MNU, no Movimento Negro Unificado. A época é que ano você está? Foi entre os anos 81 e 87. Então estava na preparação do centenário da abolição. Perfeito. Então há uma discussão muito grande. Naquele momento eu estava também passando na Bahia para o simpósio da CEILA. Né? Nós fizemos um simpósio lá sobre os 500 anos, o fim da abolição, já preparando também, pensando nos 500 anos que aconteceram mais tarde. Né? Bom, aí foi daí que eu pensei de ir à África. Né? Não sabia que África era, porque a gente generaliza tanto a África, mas não sabe o que é a África. E aí a Ordem Franciscana tinha um projeto chamado Projeto África, que abrangia a África tanto francofone como a anglofone. Como eu já vinha estudando francês por conta do desejo de ler os filósofos franceses no original, né, sobretudo Jean-Paul Sartre, então eu aproveitei e fui para um país de língua francesa que é Ruanda. Né? Tinha outras possibilidades, mas me designaram para Ruanda. Agora, então você volta e finalmente está em Pernambuco. Isso, quando eu voltei, vim com o projeto. Nesse caminho você entrou numa instituição chamada CEILA, que eu mencionei aqui. Não é quando chegou aqui em Pernambuco? Fazendo mestrado em São Paulo. Já em São Paulo. Já conhecia o CEILA, lia as publicações do CEILA, mas não tinha contato direto com os membros do CEILA. As estrelas, mega estrelas, inclusive você. Era no tempo que eu era estrela, né? Isso. Pois é, hoje é um cometazinho que já passou. Mas, Marcos, aqui em Pernambuco você volta e começa um trabalho de historiador e de provocador de estudo de história em alguns bairros, eu soube. Isso. Né? Me conta um pouco essa sua experiência, que foi tentar trabalhar ou dar aula de história à noite, a grupos de pessoas interessadas na história, não oficialmente. O CEILA, o Centro de Estudo de História da Igreja na América Latina, tinha duas propostas de trabalho. Uma delas, uma era o campo intelectual, mais reflexivo de pesquisa e produção. A outra era a nível popular, popular, que era de levar esses conhecimentos intelectuais sistemáticos para as comunidades. Então, quando eu voltei, juntamente, claro, com alguns membros do CEILA local, Edson Silva, né, depois entraram outras pessoas, como, por exemplo, a Sueli Almeida, que é da Universidade Rural, como a Silvana Brandão, que é daqui da UFPE. Então a gente, desculpe que se eu esqueci alguém, a gente fez um plano de atividades nas paróquias. A gente propunha às paróquias, eles aceitavam ou não. Então, essa CEILA popular já existia? Já existia, há muitos anos, só que eu não tinha contato, porque meu contato era mais com a bibliografia sistemática. Mas como eu sempre trabalhei, claro, em comunidades, então me interessava trazer esses conhecimentos para as comunidades. E a partir de temas complicados, como a negritude, a consciência negra, naquele período de reflexão, também a questão da pobreza, a economia.